Meu nome é Bruna, o dele é Pimenta, e a gente mora no Japão há 1 ano, e agora eu vou contar pra vocês como é que eu trouxe ele. Gente, é um processo longo, é um processo caro, mas vale cada centavo tá com ele aqui. Então, é um processo longo e pode durar de 8 meses a mais de 1 ano. Tudo depende de como proceder as coisas. A gente tentou fazer o mais rápido possível e nosso processo levou quase 1 ano. Infelizmente, eu perdi todo o meu histórico do WhatsApp, então eu não tenho os detalhes por escrito, então eu vou fazer tudo de memória. A primeira coisa que você deve fazer é entrar em contato com a agência que você escolher. Na época que eu fiz, tinham apenas 2 agências que faziam e eu escolhi a Universal Pet. Gente, pode ter barulho de carro, é porque eu tô com a janela aberta por causa da luz, tá? Vocês me desculpem. E pelo mesmo motivo eu também não tenho um fundo muito bonito. Então, a primeira coisa que a gente recomenda é que você entre em contato com essa agência. Nós fizemos por ela. A primeira coisa que falaram pra gente fazer, antes de qualquer pagamento, qualquer coisa, eles passaram as instruções de como a gente deveria proceder pra começar esse processo. Então, eles mandaram uma lista pra gente com alguns processos, né, que a gente deveria fazer. O primeiro processo foi colocar o chip no Pimenta, que o nosso cachorro não tinha, e dar a primeira vacina anti-raiva do processo. Então a gente colocou o chip e deu a primeira dose da vacina. Essa vacina, ela tem uma especificação necessária para ela. Tem que ser uma internacional, que eu não vou me lembrar exatamente o nome, mas lá na Universal eles me explicaram tudo. Eles já me explicaram sobre o chip, sobre qual vacina eu tinha que dar, e também passaram os pacotes de valores. Na época eu paguei cerca de R$3.500. Quando você fizer a microchipagem, ou se você já tiver, de qualquer forma você vai precisar de um certificado, que no nosso caso foi a própria Pet Shop que aplicou o chip, que fez o certificado pra gente. Eu não sei se em todos os casos são assim. E a mesma coisa vale para vacina, você precisa ter a carteirinha de vacinação. No nosso caso, eles pediram para fazer uma nova, só com as vacinas específicas para a viagem. Vacina. Ih, Pimenta, tá preparado, Pimenta? Tá tudo bem. Cadê o Pimenta? E... Pronto. Coraçoso. O microchip a gente aplica aqui nessa região, tá? Quer que eu tire a... Vamos abrir, é melhor. Isso. Calma, calma. Tá aqui. Fica quietinha. Nossa, uma picada. Opa! Pronto. Vamos fazer a leitura pra ver se tá tudo certinho. Tudo bem, maldade com a gente. Ai, que maldade. Pronto, aí aparece essa numeração, tá? Que é a mesma que vai constar no certificado, tá bom? Ah, meu Deus, já foi. Eles vão mandar também uma ficha para você preencher. Eu vou colocar ela aqui, se eu ainda tiver. Depois de 30 dias, você faz a segunda dose da vacina anti-raiva, de preferência no mesmo lugar e na mesma marca que foi feita a primeira. Após isso, tem que ser feita a sorologia. A partir desse momento, eu tive que começar meu pagamento na Universal Pet. Eu fiz meu pagamento em 3 vezes sem juros diretamente com eles, sendo o pagamento feito por Pix. Depois da segunda dose, você agenda a sua sorologia, que é feita em hospitais veterinários credenciados, que eles mesmos recomendam. Você não tem que fazer nenhum pagamento fora
do que você fez na Universal Pet, exceto as vacinas e a microchipagem, que isso não tá incluso, mas pode estar. No meu caso, eu fiz por fora. O chip pode até estar incluso no pacote, mas a vacina é por sua conta. Eu fiz tudo por fora porque as clínicas parceiras eram muito longe. Então você vai nessa clínica credenciada com hora marcada e vai feita a coleta de sangue. Tinha uma opção em São Paulo, longe da minha casa, e uma em Guarulhos. A de Guarulhos eu não consegui marcar lá, não dava, a nossa agenda não batia. Então eu fui nessa que era longe, eu não me lembro se era no Morumbi. Então essa coleta de sangue é feita e ela é enviada para os Estados Unidos. No momento que eu fiz a documentação do Pimenta, só podia fazer nos Estados Unidos. Não tinha nenhum laboratório credenciado no Brasil que fizesse a sorologia necessária para trazer um cachorro, um pet para o Japão. O que é a sorologia? É um exame que eles fazem no sangue do cachorro para saber se eles realmente adquiriram o anticorpo contra a raiva. Não, vai ficar quietinho, agora não pode mexer, tá? Espera. Você já pegou a veia. Oh, meu Deus, não faça isso. Não, amigo, Pimenta. não, amigo. Não faz isso, caramba. Então, chega, tá bom. Pronto. Oi! Não vou passar. Tá tudo bem, calma. E ele tosse assim, gente? Após feita a sorologia, ela é enviada para os Estados Unidos e demora cerca de 30 dias para o resultado chegar. Mas a partir do momento que você coletou o sangue, começa a contar a quarentena de 180 dias para você trazer o seu cachorro. Aqui no Japão, eles têm uma regra muito rígida contra a raiva. Inclusive, depois que você chega, você tem que cadastrar o seu cachorro na prefeitura da sua cidade. E eles mandam comunicados anuais, que tá na hora de você dar a vacina anti-raiva pro seu cachorro. Mas voltando ao que interessa. Depois dos 180 dias, ou quando tiver para completar esses 180 dias, você já pode ver sua passagem. A passagem, você precisa você precisa comunicar ao Japão que o seu cachorro vai chegar aqui com no mínimo 40 dias de antecedência. Você pode comunicar com 50, 60, mas não pode comunicar com 30. E todo esse processo de solicitar a sorologia, organizar os documentos necessários, achar clínicas e tudo mais, é feito pela Universal Pet. Eu não fiz nada disso, né? Porque é um processo muito detalhado e muito chatinho. O meu maior medo era chegar na hora do embarque e eles falaram: ai, faltou um carimbo, faltou alguma coisa. Então, por isso eu paguei pra fazer, porque eu achei mais seguro. Então, você já comprou a sua passagem, já está com o seu aviso emitido para o Japão que vai chegar um cachorro aqui. Você tem que avisar na sua companhia aérea que você vai levar um cachorro. Você tem que fazer essa reserva. Eu comprei a minha passagem com uma agência e quem fez essa reserva foi a agência. Uma coisa muito importante que me pediram é para confirmar essa reserva por e-mail, porque se tiver algum problema, você tem como provar que você fez a sua reserva. Essa reserva é muito importante porque, se eu não me engano, são apenas 3 animais por voo que podem ir, independente se na cabine ou despachados. E outra coisa também é que o cachorro, ele não vai junto com as malas, gente. Eles têm um compartimento específico para levar os pets. Então, depois de passagem comprada, tá chegando o dia da viagem. 10 dias antes da viagem, você tem que fazer a última consulta do seu cachorro com o veterinário para atestar a saúde dele. Esse atestado de saúde também foi numa clínica indicada que a Universal Pet estava lá presente para me auxiliar e tirar todas as minhas dúvidas. Outro processo muito importante é a compra da caixa de transporte. A Universal Pet também me ajudou nisso, me auxiliou qual era o tamanho adequado para o tamanho do meu cachorro. Eu fui em uma grande rede de pet shop que tem em São Paulo e lá eu pedi ajuda aos funcionários, peguei várias caixas, vários tamanhos e fui colocando pimenta dentro e mandando foto para eles. E eles eu comprei essa caixa aqui pra ele.
Ela foi R$990, se não me engano. É uma das maiores, porque esse neném aqui é gigante. Gente, eu sou a Bruna, editora, e eu esqueci de gravar a parte falando das especificações da caixa, então eu vou falar agora pra vocês. É muito importante estar nas especificações corretas, porque isso pode implicar no conforto do seu animal e, eventualmente, se estiver muito errada, você não consegue nem embarcar. A primeira coisa e mais importante é estar adequado ao tamanho do seu cachorro. Então, o seu cachorro tem que ficar em pé, confortável, com uns 4 dedos assim em cima da cabeça dele, de folga, e ele tem que conseguir rodar dentro da caixinha. E agora, não adianta vocês comprarem qualquer caixa da internet, porque você acha que seu cachorro cabe, ou alguma coisa do tipo. São caixas específicas para voos de avião. Eu recomendo que você vá a uma pet shop, coloque seu cachorro dentro da caixinha, para experimentar mesmo e ver qual é o tamanho adequado real pro seu cachorro, porque eu mesma achei que era uma bem menor, que seria pro meu, e era uma gigantesca. A caixa que a gente comprou é parecida com essa, ela tem travas nas laterais e na frente, e ela precisa ter um fecho com parafuso borboleta, se eu não me engano o nome é esse. É recomendado que as grades sejam de metal, para não acontecer do seu cachorro roer e fugir, porque o cachorro fica muito estressado. Ai, meu cachorro é um anjo, ele nunca faria isso. Faz. O meu cachorro é um anjo, nunca faria isso, e ele roeu os potinhos que vem. Comentei, ou vou comentar no vídeo, sobre o potinho de água. A caixa que a gente comprou vem com 2 potinhos, um para água e um para ração. No caso, o bebedouro para água é um específico, que é esse aqui. Tem que ser desse tipo. Se seu cachorro não sabe beber nele, tenta treinar ele. Eu tentei treinar o meu. Ele não aprendeu muito bem, mas ele sabia que tinha água ali, porque em casa ele bebeu um pouquinho. Esse bebedouro, ele exige que você coloque uma garrafa PET em cima. Então, leve uma garrafinha de 500 ml para levar água pro cachorro. Leva saquinho de ração em pequenas porções. E leve o máximo de ração possível para o seu cachorro se adaptar quando você chegar ao seu destino. Outro ponto importante é que eu tinha visto em alguns vídeos as pessoas falando pra colocar aqueles enforca-gatos pra travar a porta, pra o cachorro não conseguir sair, eventualmente, sei lá, qualquer coisa, assim, destravou, o cachorro não fugir. Não é recomendado fazer isso, porque em algum caso de emergência, não tem como ter uma retirada rápida do seu animal de dentro da caixa. A pessoa vai ter que procurar uma tesoura, sei lá, até aí, né, já foi. Então, não é recomendado fazer esse tipo de lacração na... Lacração? Existe essa palavra? Não é recomendado lacrar a porta da caixinha dessa forma. Se a sua caixinha for tão grande quanto a minha, ela vai vir com rodinhas. E no caso, as rodinhas não podem ir instaladas. Esse modelo, ele tem como se fosse um fecho-clique, vamos dizer assim, para tirar e pôr as rodinhas. É muito fácil de tirar e pôr, então ele viaja sem as rodinhas. Assim que a gente chegou no destino, a gente colocou as rodinhas e a gente literalmente arrastou a caixinha pelo aeroporto de Haneda inteiro. Eu acho que eu não vou ter imagens, mas eu amarrei um lenço que eu tinha na minha bolsa de pano na alça da caixa e eu puxava por essa alça, porque senão ela ficava muito baixa pra arrastar só pela alcinha dela. Então, eventualmente, se você for fazer uma escala muito grande onde você vai pegar o seu pet, leve um paninho pra você conseguir arrastar a caixinha dele. Isso porque a gente já tava com 2 carrinhos, né, com mala e mais o cachorro. Então, dava pra colocar a caixinha num outro carrinho. A gente não tinha mão suficiente pra dar conta disso. E sobre a adaptação do seu animal à caixinha de transporte. Sendo uma caixa que vai ser despachada ou uma bolsa que você vai carregar com você, eu acho importante você adaptar seu animal a andar nela. Eu acho muito estranho falar animal sobre a adaptação à caixa de transporte. Eu fiz com o meu uma adaptação, eu abri a caixinha dele e fiz ele de caminha por alguns dias, sem a parte de cima, porque no caso da minha ela sai a parte de cima inteira. Fiz de caminha por uns dias, depois eu fechei ela, deixei a caminha dele lá dentro e ele super se acostumou a ficar lá dentro. Ele adorava, inclusive eu falava, vai pro seu quarto, e ele ia lá pra caixinha. A gente teve um pouco mais de um mês nessa adaptação dele na caixinha
e foi muito boa. Depois da viagem ele ficou traumatizado, não queria mais entrar. Mas antes disso, tava tranquilo. Então, se você puder, faz a caixinha de caminha, sai pra passear com ele dentro da caixinha, pra ele entender que aquele lá é um lugar dele, que ele tá seguro lá dentro. Porque se você só enfiar ele lá dentro logo de cara, provavelmente ele vai estranhar, ele vai ficar mais assustado e mais estressado ainda. O Pimenta, apesar de ser um porte médio, ele teve que ser despachado, porque a altura dele não condizia nem o peso. Outro ponto é sobre despachar o animal ou ele ir na cabine. Cachorros até 10 quilos, contando com o peso da maleta, eles podem ir na cabine. Porém, entretanto, todavia, se você vai de econômica, já é um pouco apertado e bem estressante para nós. E o seu cachorro não pode sair da caixinha em nenhum momento da viagem. Essas são as regras. Tem pessoas que defendem o cachorro ir na cabine em qualquer opção, tem pessoas que defendem ele ser despachado em qualquer opção. Isso é uma escolha para quem tem cachorros pequenos, você pode escolher despachar ou levar ele na cabine. No nosso caso, a gente só podia despachar mesmo. Então, a Universal Pet me auxiliou na escolha do transporte e de como eu deveria preparar a caixinha. Aliás, é a caixona, né, porque ela é enorme. Chegamos no dia do embarque. Como eu já disse, nós somos de São Paulo. Em São Paulo, eles têm um suporte que eles vão com você até o aeroporto. Aliás, eles encontram você no aeroporto. E lá eu encontrei o Roberto e ele me deixou muito tranquila, entregou pra gente uma pasta e ele falou que essa pasta era muito importante, tinham todos os documentos dele ali. Do jeito que a gente pegasse era pra gente entregar assim que a gente chegasse no Japão, que lá tava tudo certinho. Ele pegou a caixa e tudo que ele pediu pra gente, que era um bebedouro, ração, tapete higiênico e uma cobertinha. E ele preparou a caixa. Eles pedem para não enviar nada solto dentro da caixa. Eu gostaria muito de ter mandado um brinquedo, porque o Pimenta é muito apegado ao brinquedinho. Ele sempre tem um brinquedinho perto. Vou mostrar pra vocês. Tem um tomate. Agora... E ele é muito apegado, ele sempre quer estar com o bichinho, mas não podia mandar. Nem o cobertor poderia, na verdade, mas ele falou que ele sempre coloca pro cachorro sentir, assim, um pouquinho do aconchego. Esse cobertor, eu fiquei abraçada nele uns dias. Eu coloquei ele perto de mim, dormi abraçada, pra deixar ele um pouquinho mais tranquilo e talvez eu também. Enfim, o cachorro pode ser despachado assim que você chegar no aeroporto. Mas a gente quis ficar o máximo de tempo possível com ele para ele ser despachado o mais tarde possível, vamos dizer assim, né? Na hora de despachar ele, a caixa é passada pelo raio-x. O cachorro não pode estar dentro de jeito nenhum. Eu não sei explicar, mas foi o que o Roberto falou pra gente, que em qualquer lugar que quiserem passar pelo raio-x, pode passar, mas sem o cachorro dentro. Então eles passam a caixa no raio-x, dão o ok, a Polícia Federal dá o ok. É só você colocar o seu cachorrinho lá dentro, fazer um carinho nele. Ele tá aqui, vem cá. Fazer um carinho nele e se despedir. E nesse momento eu chorei muito. Mas no momento de fechar a caixinha e dele ir, o Roberto da Universal Pet me instruiu a não ficar próximo, pra ele não ver, não sentir, tipo, o que tá acontecendo. Então foi meio, eu dei tchau pra ele no colo, entreguei ele no colo do Roberto e ele colocou na caixinha e eu já saí de perto, com o coração na mão. Outro ponto importante é que a Universal Pet também nos passou uma lista de quais são as companhias aéreas que levam animais. Eles falaram pra gente que a companhia referência nisso é a Lufthansa. Então nós fizemos questão de ir de Lufthansa. Era uma das companhias mais caras, mas foi pra gente ter um pouco de paz de espírito. Eu estava muito nervosa, com muito medo mesmo de maltratarem meu animal. Eu tava com muito medo mesmo de maltratarem ele, porque ele já é velhinho, gente. Ele já tem 13 anos. Então, 13 não, 14, né? Que ele já fez 14 aqui. Ele chegou com 13.
Então, nessa lista que eles nos passaram, eles falaram que a Lufthansa era a referência em levar pet. Se as paradas demorassem mais de 3 horas, eles tiravam o animal de dentro da gaiola pra ele... e arrumavam a gaiola e tudo mais. A nossa parada, ela demorou, acho que 2 horas e 50. Não passou de 3 horas. Ou eram 3 horas certinho, eu não me lembro ao certo. Mas não tiraram ele, no nosso caso. Se vocês quiserem ver o vídeo da viagem, na segunda parte da minha viagem para o Japão, tem falando sobre o Pimenta e um pouquinho de como foi o embarque. O Roberto também nos falou que quando a gente fizesse a nossa escala, que no nosso caso foi em Frankfurt, na Alemanha, ninguém ia falar com a gente absolutamente nada. E foi bem assim. Ele falou que só iam chamar a gente se tivesse acontecido alguma coisa. O que nos... Ai, sei lá quantos anos ele tem de experiência, que eu não me lembro mais. Ele falou que aconteceu uma vez de chamarem, porque a gata tava muito estressada. A viagem pro Japão é uma viagem muito longa. A gente pegou um voo que saiu de Guarulhos às 6 da tarde para chegar em Frankfurt. A gente chegou no horário local lá um pouco depois do almoço. Acho que eram umas 3 horas, eu não me lembro ao certo. Mas foram aproximadamente 12 horas de viagem. A gente fez uma escala de 3 horas em Frankfurt. E depois a gente embarcou no mesmo avião. No nosso caso não teve troca de aeronaves, foi apenas para reabastecer mesmo. Depois a gente pegou mais 12 horas de viagem até Haneda, que é o aeroporto que geralmente recebe pets. Não sei se é exclusivo de lá ou não, mas todos os relatos que eu vi foram para Haneda. Lá em Haneda a gente pegou o Pimenta, finalmente. Depois de pegar as nossas malas, a gente pegou o Pimenta. A gente tem que passar por uma consulta com um veterinário. Na verdade, eu entrei com ele numa salinha, apesar de eu não falar japonês, só podia entrar uma pessoa. Então eu entrei, tirei o Pimenta da caixa, ele tava uma zona e ele tava muito desesperado, muito ansioso, né? Mas ele só faz a leitura do chip e é isso. Ele só fez a leitura do chip, conferiu os documentos e saímos da sala com o cachorro dentro da caixinha, não podia tirar ele. Depois de pegar ele, passar pelos procedimentos e passar pela alfândega, não sei se é a alfândega do Japão, e passar pela Polícia Federal de lá, a gente resolveu sair do aeroporto pra levar o Pimenta pra fazer xixi, né, tadinho. Ele tava todo mijado. A casinha tava um pouco destruída. Ele não é de roer as coisas, mas ele roeu o potinho de água e ele destruiu os tapetes higiênicos. Por instrução da Universal Pet, a gente levou tapetes extras, então eu tive como organizar tudo e colocar tapetes limpos e novos no lugar. Em Haneda a gente também tava numa escala de 10 horas e lá a gente ficou com o Pimenta todo esse tempo. E durante essas 10 horas o Pimenta não podia ficar fora da caixinha dentro do aeroporto, então a gente tinha que sair do aeroporto para poder andar um pouquinho com ele. E sempre que foi possível a gente fez isso. Um dos perrengues que a gente passou foi que a gente desceu no Terminal 1 e o nosso voo pra vir pra Nagoya era no Terminal 2, então a gente teve que pegar um ônibus com todas as malas, com cachorro, com mochila, com travesseiro, com um monte de coisa. Só 2 pessoas, foi bem confusa, mas deu tudo certo, graças a Deus. Assim que foi possível, a gente despachou as malas e a gente ficou só com o Pimenta. E aí ficou mais fácil as coisas. Quando tava chegando a hora do voo, mais ou menos 1 hora antes, a gente despachou o Pimenta novamente. E fomos fazer o nosso embarque. Chegando em Nagoya, o processo foi mais simples, porque ele já tinha recebido o ok pra entrar no país. Então, foi só pegar ele mesmo e sair. E, enfim, deu tudo certo, graças a Deus. Um neném. Então, gente, só um resumo dos passos são: microchipagem e primeira vacina anti-raiva. 30 dias depois, segunda vacina anti-raiva. Coleta do sangue para sorologia. 180 dias da quarentena. Comprar a passagem e avisar o Japão com 40 dias de antecedência no mínimo que você tá trazendo um cachorro pra cá. Não esquecer de fazer a reserva do pet no voo. Última consulta do pet para atestar a saúde dele. Embarque. E é isso. Para finalizar, eu vou responder algumas perguntas que eu recebi no Instagram, que me perguntam se o cachorro tem que estar dopado.
Pelo contrário, gente, não é recomendado o cachorro ser dopado de forma alguma. Ele tem acesso à água e à comida. É vida normal, só que dentro de uma caixa pelo tempo da viagem. Também me perguntaram se a documentação pro pet viajar é a mesma de residir. A documentação pro cachorro entrar no Japão é a mesma, se ele vier só passear ou se ele vier morar. É o mesmo processo, bem demorado, longo e caro. Eu recomendo você fazer esse tipo de processo apenas se você for morar. Se for uma viagem, eu acho que é muito sofrido pro animal passar por todo esse estresse pra passar que sejam 90 dias fora, sabe? Eu acho que não vale a pena. Já se você for morar, eu acho que vale a pena de qualquer forma. Na minha visão, o pet faz parte da família e o Pimenta faz parte da minha família. E por mais que ele seja velhinho e rabugento, eu traria ele infinitas vezes, pra onde eu for. Uma coisa que muitas pessoas me falaram, e inclusive os responsáveis por tirar o meu visto, falaram que o cachorro, quando chega, ele tem que ficar de quarentena. Gente, não fica de quarentena. Fiquem tranquilos. Se você cumprir a quarentena de 180 dias e todo o processo para trazer um animal, ele não fica de quarentena. Ele vai com você assim que você chega. E o último ponto, que é uma constatação pessoal minha com a nossa viagem, com a nossa experiência, é que o cachorro fica muito estressado mesmo. Você pode imaginar como é viajar numa gaiola, num quarto escuro, num lugar que você não conhece, que provavelmente tem o cheiro de um monte de animais. Não que tenham outros animais lá, porque como eu disse, só podem ir 3 animais por voo, ou eram 2, não me lembro. Enfim, é muito estressante pro animal. Inclusive, aproximadamente 20 dias depois que a gente chegou, o Pimenta teve um piripaque, vamos dizer assim. Ele teve um ataque de estresse, um piripaque, eu não sei especificar o que aconteceu. Mas ele ficou duro, ele caiu no chão como se ele tivesse desmaiado. A gente não achou que tinha a ver com a viagem, afinal já faziam 20 dias. Mas a gente levou no veterinário e o veterinário falou que era um pico de estresse que ele tava tendo. Foi, graças a Deus, foi só uma vez que isso aconteceu. Ele demorou um bom tempo pra voltar, aproximadamente 3 horas. Isso aconteceu mais ou menos meia-noite, então a gente ficou até as 3 da manhã vigiando ele pra ver se ele voltava. E depois de 3 horas ele voltou, graças a Deus. Tava bem. Assim, ele desmaiou e acordou em seguida. Ele não ficou 3 horas desmaiado, gente. Acho que eu não expliquei direito. Ele desmaiou, voltou, só que ele ficou com fraqueza nas patas, ele vomitou. Então, assim, a gente ficou muito assustado. Mas a gente mora numa cidade de interior. De noite, não tem nada aberto, não tem hospital nem pra gente. Imagina pra cachorro. Ficou acordado, preocupado, observando, mas graças a Deus foi só um susto. Não aconteceu nada demais. E ele ficou ótimo. Agora tá aqui, ó, matando um porco. Aí uma dica também é você trazer ração pro seu cachorro por um tempo. Uma coisa que eu não fiz. Traz ração pra ele comer pelo menos um mês, se você puder, né? Se couber na sua mala, porque a gente traz muita coisa. A gente sabe que não cabe as coisas na mala. Mas traz o máximo de ração que você conseguir. Porque o Pimenta, por mais que ele coma de tudo, com esse nível de estresse alto, com a viagem, com tudo, ele não se adaptava a nenhuma comida. Ele não queria comer nada. E a gente tava muito preocupado, porque ele não comia. Ele demorou pra voltar a comer normalmente. Agora ele come que nem uma draga, ele não para mais de comer. Mas ele demorou pra comer, e como a gente não trouxe ração, a gente ficou pensando que ele não tava se adaptando à ração japonesa. Mas acredito que era estresse mesmo pela viagem. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. E foi isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham tirado todas as suas dúvidas. Se você tiver mais dúvidas, você pode deixar aqui nos comentários ou me chamar no Instagram, que eu respondo assim que possível. E até a próxima. Tchau!